Quando nós falamos em amizade, nós não podemos falar em amizade sem pensar no melhor amigo que qualquer pessoa pode ter, e esse melhor amigo é Jesus. E eu vou conversar com você aqui durante algumas horas, 3 ou 4 horas, para você conseguir perceber essa realidade. Diz amém? Muita gente diz amém porque concordou comigo, né? Então, vamos continuar até o final. Jesus, ele é um amigo melhor. Mas grandes amigos, mesmo que não estejam sempre juntos, estão sempre preocupados um com o outro. Não consideram ser importunados por contatos ou por mensagens, mas se alegram nas vitórias, choram nas crises e nas derrotas e compartilham a vida. Eu tenho a honra de receber o meu amigo aqui, fui lá convidar ele, mandei mensagem, fui lá do outro lado do estado falar com ele, e assim, são 30 anos, né? Nós começamos a trabalhar em 1994. Eu acho que você tinha mais cabelo. O tempo passa. E lá se vão 30 anos. É cruel, né? Tem muitas coisas que nós concordamos. No Flamengo, por exemplo, que está ruim agora, né? Está muito ruim, né? E tem coisas que a gente não concorda em absolutamente nada. Uma vez ele virou para mim falando de criação, e eu sou criacionista, eu sou crente. E ele eu acho que ele mudou de ideia. Ele era evolucionista. E dizia que a girafa tem cabeça comprida, de tanto ela ficar esticando a cabeça para comer uma folhinha mais alta, e o pescoço ao longo dos séculos, dos milênios, o pescoço foi aumentando. Eu não sei porque o da girafa aumentou e o do cavalo, da zebra, não, mas tudo bem. A gente não precisa concordar em todas as coisas. Mas existe uma coisa que precisa ser comum a qualquer um e a todos nós, porque isso vai fazer uma diferença extraordinária quando nós passarmos daqui. Enquanto vivemos aqui, podemos manter a comunhão, mas também essa amizade precisa perdurar para toda a eternidade. Eu me lembro uma vez eu entrei no hospital, vou contar umas histórias aqui, mas não vou falar, é Quicão o nome do bicho lá? Quicão? Nicão? Como é que é o nome daquele cachorro? Tchutchucão. Essa eu não vou contar para vocês aqui na frente, não. Vou contar outra. Tchutchucão. Tchutchucão é um cachorro. Ele está lá até hoje, esse bicho, né? A gente se aposenta, vai embora e o bicho continua lá, né? Mas um dia eu levei o computador para consertar. O meu computador de mesa, levei para consertar lá no hospital. O Roberto, né, mexeu, fez um trabalho nele lá. E eu entrei tranquilamente com o computador, sem maldade nenhuma. Ok, o Roberto mexeu, na hora de eu ir embora, eu estou saindo com o computador pela recepção principal do hospital, o segurança me para, achando que eu estava roubando o hospital, porque eu não avisei que estava entrando, e estou saindo com o negócio que eu não avisei que estou entrando, mas assim, inocentemente. Esse rapaz aqui, na época ele era um rapaz, né? Hoje ele é um camarada mais maduro. Ele arrumou uma confusão tão grande com os guardas, que todo mundo acalmou, e eu pude tirar o computador sem maiores problemas. Mas depois, quando a gente foi lá para dentro do quarto, a gente tinha um quarto, tá? Em 30 anos eu dormi muitas vezes no mesmo quarto que ele, não na mesma cama. Vamos deixar isso bem claro, porque a gente dava plantão junto. Mas eu levei uma bronca, porque eu entrei com aquele treco, sem avisar, e ele teve que dispor de toda a influência dele. Quem conhece ele sabe que é uma grande influência naquele hospital para acalmar a situação. Sabe, amigos são assim, tem histórias para contar. Eu tenho muitas histórias para contar, certamente ele tem muitas outras, de concordâncias e de discordâncias. Mas hoje eu não quero falar, basicamente, do Antônio, do Toninho. Nem ele vai falar de mim, mas eu quero apresentar para você Jesus como um amigo melhor. A Bíblia fala de muitas amizades. Uma delas é Filipe e Natanael. Repete, Filipe, Natanael. Eles são grandes amigos, eles foram grandes amigos. E grandes amigos têm algumas características. Por exemplo, Filipe, ele era discípulo de João Batista, e quando ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele pensou em fazer, porque Jesus era o Messias, era o rei de Israel, a primeira coisa que ele pensou a fazer, quando foi chamado por Jesus, é levar Jesus ao seu grande amigo. E esse amigo era Natanael. Natanael, que estava lá sentadinho embaixo da figueira. A ação de um amigo é sempre colocar o seu amigo numa situação melhor, numa posição melhor, num estado melhor.
num emprego melhor, não é isso? Numa festa melhor, na fita de alguém melhor. Antigamente chamava assim, né? Hoje eu não sei como é que chama mais. Eu estou meio por fora disso aí. Mas o grande amigo faz isso. A Bíblia diz assim, lá no livro de João, no capítulo 1, versículos 45 a 51, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, olha aí a amizade, que já existia antes e agora se consolida. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, e olha que essa pergunta é uma pergunta muito honesta, que se faz apenas para um amigo, porque senão seria algo indelicado. Então Natanael pergunta assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Mas Filipe respondeu para ele com sabedoria, não tentou argumentar, não tentou convencê-lo, mas disse simplesmente assim, venha e veja. Porque qualquer pessoa que é apresentada a Jesus e começa a acompanhá-lo, naquela época, na sua missão na terra, e hoje acompanhá-lo espiritualmente, vai perceber de fato quem ele é. O versículo 47 diz, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus responde, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Eu posso aqui biblicamente dizer que antes do seu amigo que está aí sentado próximo a você, ele convidar para vir aqui nessa noite, Jesus também já tinha visto você na sua necessidade, visto você na sua alegria, visto você nos seus sonhos, visto você nas suas dificuldades, e ele se alegra com a sua alegria, ele lamenta a sua tristeza, e ele quer colocar você num outro nível, diz amém? Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê simplesmente porque eu disse que vi você debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisa extraordinária. Eles já eram amigos e durante os 3 anos e meio, 4 anos ali que conviveram juntos, dentro do ministério de Jesus e um pouquinho depois, eles fortaleceram essa amizade, esse laço de grandes amigos, mas, diga mais, depois cada um seguiu a sua vida. Às vezes nós temos grandes amigos que temos na memória, mas por uma situação ou por uma circunstância de trabalho, de família, de mudança, vão morar em outros lugares e nós perdemos o contato próximo, mas o coração está sempre perto. Então eles foram exercer ministérios em locais diferentes. Natanael, por exemplo, foi para a Etiópia, depois para a Índia e acabou morrendo na Armênia. Ele foi morto aos 87 anos na Ásia Menor. E acredito que depois daquele momento de Jesus, quando eles tinham ali em torno dos 20 anos, 20 e poucos anos, nunca mais se viram, mas a amizade permaneceu inabalável. Filipe também viveu uma outra jornada e ele andou por outros lugares da África, também da Europa, e eram grandes amigos e acabou morrendo também em idade avançada, sem jamais nunca conseguir encontrar o seu grande amigo. Tiveram tempo juntos, mas depois seguiram separados. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é muito comum, é muito normal nas nossas amizades. Eu mandei a nossa foto para Roberto, ele, poxa, ficou tão feliz. Mas como a família, o tempo, as viagens separam, né? Quem garante que em algum momento nós vamos nos ver de novo? Então, assim, existem essas coisas que acontecem entre os grandes amigos, mas eu quero lhe falar que Jesus, diga, Jesus é um amigo melhor. Porque não tem distância que possa separar ele de você, sabe? Ele vai com você, ele está sempre com você, ele caminha ao seu lado, independente do lugar, da distância, da situação em que você esteja passando. Por isso, Jesus é o nosso amigo melhor. Mas eu quero avançar. Existe uma outra amizade na Bíblia que é de Davi e Jonatas. Diga, Davi e Jonatas. Esses eram mais do que grandes amigos, esses eram melhores amigos. Diga, melhores amigos. Todo mundo conhece a ascensão de Davi até chegar ao trono de Israel, e tudo começou numa luta que ele teve com Golias.
E ele recebeu, por causa dessa vitória, diversas honras do rei, incluindo a mão de Mical, a filha do rei. Ele passou a ser genro do rei Saul. Mas o ponto alto foi a amizade que se desenvolveu entre Davi e Jonatas. O livro de 1 Samuel, no capítulo 18, versículo de 1 a 3, diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade, diga tão grande amizade, entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o melhor amigo, o seu melhor amigo. E daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para sua casa, para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, porque se tornara o melhor amigo de Davi. Então observe que a Bíblia fala em melhores amigos, e Davi fala de grandes amigos, e a Bíblia fala que isso é uma coisa que Deus cultiva e abençoa. Mas nessa amizade começou a ter problemas, ruídos, não entre os dois, mas problemas de ciúme e de inveja do rei para com Davi. 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, nós vamos ler algumas sequências, diz assim: para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto, a sua capa, e entregou a Davi, junto com a sua armadura, junto com a sua espada, junto com o seu arco e junto com o seu cinturão. Essa aliança foi ratificada por presentes pessoais, coisas que eram de Jonatas, que ele vestia, que ele usava, que ele guardava e que guardavam ele. Então a sua armadura, a sua espada, o seu arco, a sua túnica, tudo isso ele deu para o seu amigo, porque ter um amigo é abrir mão de alguma coisa em função do outro. Quem está me entendendo diz amém. Porque esse meu amigo resolveu ser dono de banda. Então ele tinha uma banda, como é que chamava a banda? Ficção. E ele tocava às sextas-feiras no dia do nosso plantão. Quantos plantões eu fiquei naquele hospital sozinho para ele tocar aquele... Leão estava lá com ele lá no palco, né? Leozinho, né? Porque amigos são assim, você abre mão de alguma coisa, e muitas vezes ele já abriu mão de alguma coisa por questões de trabalho. Ser amigo é isso. Ser amigo é isso. E Jonatas, ele deu daquilo que era seu. Esse rapaz precisa ser meu amigo, porque de fato esse barulho é chato. E Jonatas deu daquilo que era seu, para poder manter uma amizade. Quem está me entendendo diz amém, glória a Deus. 1 Samuel 19, de 1 e 2 diz assim: e Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Olha só, a coisa ficou enegrecida, o relacionamento entre Davi e o pai de Jonatas ficou muito complicado. Mas o texto diz: mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo. Disse ele: amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. O grande amigo sempre fala a verdade. O grande amigo avisa dos planos que são contrários e abre mão das suas próprias seguranças em favor do seu grande amigo. O grande amigo cuida mesmo que esteja à distância. 1 Samuel 20, 42. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Esse foi o último encontro, diga último. O último encontro entre Davi e Jonatas. A gente não sabe quando, mas em algum momento nós vamos ter um último encontro com pessoas que nós amamos, com amigos que nós nos importamos. Por isso é tão importante cultivar um bom relacionamento, cultivar a empatia, cultivar o amor entre as pessoas. Nunca mais eles se encontraram até o dia que Jonatas foi morto numa guerra e Davi pôde subir assim ao trono de Israel. Esses juramentos entre eles era algo tão surpreendente, tão extraordinário, que durou por gerações. Porque lá na frente, quando Davi é o rei, ele procura um parente de Jonatas para poder honrar e para poder abençoar. Então são amizades que duram por gerações. E as coisas assim são de fato extraordinárias. Mas deixa eu chamar a atenção de você para uma coisinha aqui, para eu encerrar esse assunto de Jonatas. Quando eles se separaram, nunca mais eles se encontraram.
E quando eu digo Jesus é o nosso amigo melhor, é porque eu já disse com relação a Filipe e a Natanael, e vou dizer novamente, ele nunca vai deixar você. Aquele que vem a mim, dizia Jesus, jamais eu lançarei fora. Sempre, sempre, diga comigo sempre. Ele vai estar sempre ao seu lado, sempre contigo em todos os momentos. Por quê? Porque ele é o amigo melhor. Como é que é o nome do amigo melhor? Então, quando nós pensamos em amizade, nós podemos ver exemplos como esses que acabamos de citar. Mas, como eu disse, em algum momento houve separação. Jonatas morreu sem a presença de Davi. Mas hoje eu quero lhe apresentar um amigo melhor, e esse é Jesus, e ele estará com você sempre, inclusive depois da sua morte. Preste atenção nisso, porque sabemos que todos nós vamos morrer um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes, porque tem uma geração que não vai experimentar a morte. Mas se não for a nossa vez, todos vamos morrer um dia, e vamos depender de Jesus, porque Ele é o amigo melhor, porque Ele vai conosco além da morte. Quero chamar a atenção para a presença de Jesus no meio da amizade. João capítulo 11, versículos de 1 a 5, depois versículo 11, 23, e eu vou saltando alguns versículos, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, como é o nome dele? E ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, ele enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente, seu amigo está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Versículo 11 diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Na verdade, Lázaro havia morrido na demora de Jesus chegar até a casa deles. Mas quando Jesus chega, no versículo 23, olha que amigo extraordinário, ele diz para as irmãs: o seu irmão vai ressuscitar. Que amigo é esse? É aquele que garante para mim e para você que lá no último dia você vai ressuscitar. E no caso de Lázaro, naquela mesma hora, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta ela é fundamental. Porque a diferença toda que faz entre você ser amigo de Jesus e ter Jesus como seu amigo melhor é que, de fato, crer nessa verdade. Então ela respondeu a Jesus e disse: Senhor, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Versículo 35 diz assim, todo mundo sabe esse versículo de cor, diz o quê? Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou a dor daquela família. Jesus chorou a tristeza daquela família. Jesus chorou a agonia daquela família. Jesus chorou o sofrimento daquela família. Esse é o amigo melhor. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Jesus, ele amava Lázaro. E eu posso dizer com toda a autoridade que Jesus ama você também. Ele lamenta quando você está distante. Ele fica feliz quando você está perto. E Ele quer conviver com você, não durante algum tempo, mas durante todo o tempo da sua vida. E lhe digo mais, mesmo depois do tempo da sua vida aqui, porque a vida não acaba aqui, Ele quer continuar vivendo ao seu lado, desfrutando da sua companhia. Então diz assim, Jesus disse, versículo 38, Jesus outra vez profundamente, olha só, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias. E Jesus disse: não falei que se você crer, você veria a glória de Deus? Versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus: tirai as faixas e deixe ele ir. Que história emblemática! Jesus demora a ir em auxílio, mas existe um projeto maior, que é a ressurreição do seu amigo. Sabe,
A Bíblia considera as pessoas que vivem afastadas de Deus como mortos no pecado, e considera aquelas que creem em Jesus como Filho de Deus, como achegadas a Ele, com uma vida nova, uma nova criação e uma nova criatura. E quando nós andamos perdidos no mundo, vivendo no meio das coisas que nós gostamos, mas afastados de Deus, Deus nos considera separados por Ele, separados dEle, como mortos, como uma doença que se chama pecado. E Jesus veio ao mundo exatamente para resolver essa doença. Como Ele poderia fazer isso? Sangrando, morrendo no seu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam no Filho de Deus, naquele que pagou o preço e naquele que é o Salvador eterno das nossas vidas. Que amigo extraordinário! E ele está hoje aqui querendo ser simplesmente o seu amigo melhor. E eu vou dizer que por maiores amigos que nós tenhamos aqui nessa noite, nós temos muitos, Jesus ele pode ser e vai se tornar o seu amigo melhor. Diz amém? Que amigo extraordinário. Eu já tive a oportunidade de perder um grande amigo, um melhor amigo. Ele ficou doente, morava na minha casa, eu socorri ele, levei para o hospital, estivemos lá com ele, durante o período da sua doença, e 2 ou 3 dias depois ele faleceu. Eu pude pagar o sepultamento, fiz os preparativos, peguei na alça do caixão, levei até a cova, coloquei o caixão dentro lá da gaveta aonde ele foi colocado. Mas isso é o máximo que um amigo pode fazer. Acompanhar, sofrer junto, lamentar a morte, pagar as despesas, organizar um enterro, segurar a alça do caixão. Por mais amigo que seja, esse é o limite humano. Mas quando nós temos Jesus, o nosso amigo melhor, esse limite ele é ultrapassado. Por quê? Porque ele vai conosco além da morte. A maior história entre nós, entre eu e esse rapaz, foi segurar a alça do caixão da Ana, que vivia aqui conosco. Aliás, só falta você nessa família, né? Vamos resolver isso hoje. Vamos resolver isso hoje. Ana já está com o pai. O Léo, a Helena, o Leon, a Débora, as crianças, todos vieram para cá por causa dele. Por causa do testemunho dele, por causa de uma amizade. Mas Jesus é o amigo melhor. Por mais que Leon seja parceiro, seja amigo, e agora eu não divido mais o quarto de plantão com o Toninho, mas divido o altar com você já há... mais de 10 anos, 12 anos. 12 anos? São gerações. São gerações. Nós queremos você, Jesus quer você. E eu vou contar uma última história. Dá paciência? Só uma historiazinha? E depois eu termino? Amém? Glória a Deus. Nos últimos momentos de Jesus aqui na terra, quando ele já estava pendurado na cruz, sentenciado à morte, ele teve tempo de fazer um novo amigo. Antes de ele falar, está consumado, ele teve a oportunidade de fazer um novo amigo. Sim, era um ladrão. Isso mostra que Jesus, ele não fica olhando para a sua história. Ele não fica olhando para o seu passado. Era um assassino, um homicida, um homem mau. O pessoal chama ele de bom ladrão. Meu irmão, não tem ladrão bom. Ele estava lá pagando porque ele merecia. Mas no auge da sua crise, quando ele estava próximo à morte e dentro do sofrimento, ele faz um pedido para Jesus. Enquanto o outro zombava, ele faz um pedido. E eu quero dizer para você que se você faz esse pedido, se você o recebe, se você quer ser seu amigo, ele nunca vai desprezar você. E vou lhe dizer mais uma coisa: não importa a sua história. Não importa nem se um dia você já passou aqui em volta da igreja na hora do culto, acelerando essa moto, sem o silencioso. Jesus não se importa com o seu passado. Jesus perdoa o seu passado. Na verdade, ele pagou o preço para que você fosse perdoado. Aqueles dois ladrões, e Jesus também, eles iriam morrer naquele dia. Aquilo era uma sentença de morte. Não desceriam mais da cruz com vida. Mas olha só o que um amigo pode fazer.
Jesus pode fazer. Lucas capítulo 23, versículo 42 diz assim: então ele disse, o ladrão: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No meio da dor e de um pedido de alguém que naquele momento estava se dispondo a ser um amigo, estava pedindo uma amizade, estava pedindo um socorro, Jesus, no sofrimento, levanta a cabeça e diz para ele assim: eu lhe garanto. Repete essa frase. Mais uma vez. Isso dito por um de nós que tem caráter, tem muito valor. Mas quando é dito por Jesus, tem todo o valor. Porque eu posso garantir, mas eu não posso garantir coisas que estão fora da minha mão. Prometo que vou estar aqui no culto do amigo, mas coisas acontecem. Ainda ontem perdi um amigo, foi sepultado hoje. Isso não estava nos planos nem nos projetos, mas acontece. Mas quando Jesus diz isso, eu lhe garanto, é alguém que tem o poder de garantir que aquilo vai acontecer. E a palavra de Jesus para o seu novo amigo: hoje, quando? Você estará comigo no paraíso. Porque Jesus é o amigo melhor. Porque Ele não vai pegar só na alça do caixão e levar você para o sepultamento. Ele vai com você depois da morte. Jesus morreu primeiro do que aquele homem, seu novo amigo. E eu tenho certeza de que horas depois, no momento em que aquele amigo, que a gente não sabe o nome, veio a falecer naquela cruz, Jesus estava do outro lado. Ele fecha os olhos para cá e Jesus está do outro lado, de braços abertos, para recebê-lo no paraíso. Eu quero apresentar para vocês hoje Jesus, o amigo melhor. Vamos ficar em pé?